Oi, gente, boa noite. Estamos aqui com mais um Papo de Investidora. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre carteira de investimentos. Eu sou a Daniele Porto, sou consultora na Portfel, estou aqui com a Deise. Mais tarde talvez vai entrar também a Alessandra. Estamos aqui aguardando, estamos te aguardando, hein, Alessandra? E eu vou deixar a Deise se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Deise. Eu sou especialista em investimentos Ambima, consultora na Portfel, junto com a Dani. E para mim é uma alegria estar aqui hoje. Há pouco tempo eu estava do lado de lá, aí assistindo, né? E agora estar aqui, para mim, é motivo de muita satisfação. Fico feliz. Acabou quando me apresentei, né? Eu sou a Daniele, a Dani Porto. Eu já fiz algumas lives aqui também do Papo de Investidora. Hoje é a primeira da Deise, né, Deise? Estou debutando. Tá certo. Eu sou consultora também, sou habilitada pela CVM. Eu trabalho hoje com institutos de previdências. Eu sou especialista em carteiras de investimento para RPPS, que é uma coisa mais bem específica mesmo. E estou começando agora a fazer também carteira de investimento para pessoa física dentro da Portfel. Então, fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês, as perguntas, porque hoje a gente quer fazer um papo assim, bem mesmo para investidor iniciante, de uma maneira que você possa entender quais os principais fundamentos para você começar a montar a sua carteira até sozinho também. Show. E aí, Deise, me conta como que você, o que você daria assim de orientação para quem está começando agora, né? Quem nunca montou uma carteira de investimentos e agora tem aí esse interesse para o ano de 2023, né? Porque está chegando o ano, agora está na hora de fazer o planejamento, já montar as estratégias para já começar com o pé direito. E qual que é a sua orientação para quem está começando agora? Dani, você falou algo muito legal para quem quer fazer o planejamento para 2023. Então, a palavra inicial é justamente essa, planejamento. Eu não posso começar a pensar na carteira de investimento sem me planejar. A gente precisa ter um objetivo para isso. E antes disso, a gente precisa ter dinheiro para investir. E como é que a gente faz com que esse dinheiro sobre? É o planejamento. Então, a primeira coisa que eu diria para você que quer começar é faz um raio-x financeiro. Dá uma olhada como é que estão as suas finanças. Porque a partir daí, você vai poder separar um percentual para que você possa investir todos os meses. E aí, a partir desse momento, a gente consegue montar uma carteira que vai ter a ver com o seu perfil do investidor. Então, além de se planejar, você precisa também buscar descobrir qual o seu perfil do investidor, para que você faça uma carteira que atenda aos seus objetivos e que também atenda aos seus nervos, porque não adianta construir uma carteira e ficar preocupado do que está acontecendo. Então, Uma coisa que eu assim, para costumo começar falar é isso. Uma coisa também que eu costumo falar é que as pessoas elas associam muito a palavra carteira de investimento à carteira de renda variável, sabe? Eu tenho muitos clientes que eles chegam até mim com uma carteira de investimentos 100% em renda variável e considera que aquela é a carteira dele. E aí ele tem uma reservinha pequena em renda fixa. Só que quando eu vou olhar o global de todos os investimentos dele e explico para ele que a carteira de investimento do cliente é única e ela inclui também a parte de renda variável que ele tem e a parte de renda fixa e a parte de reservas dele. Às vezes o cliente ele não tem, né? O cliente e investidor, né? Iniciante, ele não tem essa noção que carteira de investimento ela significa o todo e não só você analisar alguns ativos separadamente. Então, isso que você falou de você se conhecer, de você ter um planejamento, entender o seu perfil, é o primeiro passo mesmo para você já começar, né, a sair ali do 0 a 0. Eu acho que é muito importante isso que você falou. E Dani, isso que você disse sobre a renda variável é muito interessante, porque a maioria das pessoas, quando elas decidem, eu vou começar na renda variável, e aí elas pensam que investir em renda variável é você comprar ações, e aí ela começa a achar que é só acumular essa compra. E existem algumas pessoas que falam assim, algumas orientações, investe em empresas que você conhece. Isso é interessante, mas a partir do momento que você entende como funciona o mercado de ações, você precisa dar um próximo passo, eu diria. Porque, vou dar um exemplo para vocês.
E aí a gente vai começar a entrar na diversificação, Dani, que a pessoa pensa assim, eu entendo de banco, banco dá dinheiro. Então, eu vou comprar ações do Itaú, do Banco do Brasil, do Banco Pan, só banco. Aí ela diz assim, a minha carteira está super diversificada, tem Porque ele 10 olha só ações a lá. quantidade, né? E aí, isso que Isso. você falou, eu ainda completo dizendo que isso não vale só para ação, tá, gente? Isso vale para vários outros tipos de investimento, para fundos, papéis do tesouro também, sabe? Então, assim, é importante você analisar o que você está comprando ali, não a quantidade do que você está comprando. Então, qualidade e objetivo aqui vai ter mais coerência do que só quantidades. Quando a gente fala de carteira de investimentos, eu gosto muito de fazer a analogia com um Lego. Sabe aquele brinquedo? Acho que todo mundo aí já deve ter brincado. Quem já brincou com o Lego, fala aí nos comentários para a gente. Então, o Lego, quando você compra, ele vem na caixa, assim, aquilo que você vai montar, e dentro tem instruções de como é que você vai fazer aquilo. Então, ninguém chega e diz, eu quero comprar 50 peças azuis, 30 peças pretas, 20 peças amarelas. Não, você compra um Lego com o objetivo de montar alguma coisa. Então, ter investimentos, montar uma carteira de investimentos, também precisa ter um objetivo. Também tem um mapa para que você organize esses ativos. Fala lá, Dani. Não, eu ia falar que você falou do Lego, eu lembrei da minha filha, né? Eu tenho uma filha que está com 13 anos. E, gente, quando ela teve essa fase aí do Lego, né? E o Lego era engraçado, porque assim, eu não conhecia Lego, eu não sabia como é que comprava esse Lego e tal, né? E aí eu descobri que você tem que comprar conforme o objetivo, igual você falou. Você compra uma caixa de Exato. Lego para você montar, por exemplo, um posto de gasolina, que foi. Teve um dia que ela queria isso, que tinha um carrinho que você colocava e tal, e abastecia. E aí o Lego vem com as peças para você construir o posto de gasolina. Aí ela construiu o posto de gasolina, mãe, agora eu quero um parque de diversão. Aí queria outra caixa de Lego para montar outro brinquedo. Então, assim, quando você falou isso, gente, combinou muito, porque antes, né? Antes, quando eu não tinha filha, eu não sabia, eu pensava que o Lego você comprava as pecinhas e você montava o brinquedo ali que viesse na sua cabeça. Eu não sabia que tinha receitinha de como que você vai colocar as pecinhas e tal. Então, isso que você está falando combinou demais com a estrutura de uma carteira de investimento. Gente, é muito isso, é muito Lego isso. E é como você falou, Dani, você não sabia como funcionava. Então, quando a gente começa, a gente está super empolgado. Normalmente, estou tomando as rédeas da minha vida, eu vou agora ter uma carteira de investimentos, e aí me disseram que eu deveria comprar as coisas que eu conheço. Eu adoro beber cerveja, então eu vou comprar ações da Ambev, e eu uso gasolina, eu vou comprar ações da Petrobras. Então, a pessoa vai comprando as peças, né, como você achava que era, mas ela não segue uma receita. Então, outra analogia que eu gosto também, para pensar na carteira de investimentos, é de uma receita. Eu gosto muito de falar assim para os meus investidores sobre uma macarronada. Então, quando a gente vai fazer uma macarronada, a gente precisa do macarrão, a gente já pensa na pasta, né? na massa inicialmente. E aí, depois que aquele macarrão está pronto, a gente vai adicionando um molho, que pode ser bolonhesa, depois tem aquele queijo ralado, e essa hora do jantar, hein? O pessoal está ficando com água na boca. E aí, renda variável não é sinônimo de êxito. Eita, vamos falar sobre isso. E por último, você bota aquele manjericãozinho. Então, o que é importante? Não são só as coisas, também é questão de quantidade. Então, o Lego também, o que você vai montar, o que você vai fazer. Então, existe uma receita e a maioria dos investidores iniciantes não tem essa noção. Então, com essa noção, qual seria o próximo passo para essas pessoas? Se ele quer fazer isso sozinho, ele pode fazer o seguinte, assinar uma casa de análise e buscar seguir as recomendações. Tem carteiras recomendadas. Então, a partir do momento que você assina uma casa de análise, você já não está no escuro. Eles têm relatórios, você vai comprar aquilo que vai ser indicado para você. Mas você também pode ser ainda subir um nível a mais, que é ter o auxílio de um consultor de investimentos. Porque na Portfel, a gente tem, como a Alessandra falou, a gente tem um mapa. Quando você compra o Lego, vem um mapinha dentro também, vem tipo um manual. Então, a gente tem um manual e em cima desse manual, a gente constrói as carteiras
dos investidores que confiam na gente. Então, a pessoa fica despreocupada em relação a isso. E esse mapa, como é que ele é montado? A gente utiliza estudos, a gente faz estudo de fronteira eficiente, a gente não vai entrar na coisa técnica aqui. Mas o que eu quero dizer é que, gente, investimento, tem um lema da Portfólio que é assim, né? Investimento é coisa séria, mas não precisa ser complicado. Ele é complicado para a gente que está estudando, porque a gente se debruça sobre os modelos, procura entender sobre a estatística, a matemática disso, mas o investidor ele pode contar com a gente diretamente. Então, isso é muito legal, para facilitar a montagem dessa sua carteira. Não, isso que você falou foi o início de tudo. E aí, quando você fala dessa parte de você poder assinar uma casa de análise para você ter algumas orientações ali, é muito importante o investidor ele se conhecer. Então, assim, não adianta você assinar uma casa de análise e pegar ali orientações para investidor arrojado, sendo que você está começando agora e você ainda é conservador. Porque na casa de análise, as orientações são baseadas nos perfis. Então, você precisa do básico, que é conhecer o seu perfil. E como que você faz para começar a conhecer o seu perfil, né? Eu sempre oriento o meu cliente a analisar duas coisas quando ele vai entender um pouquinho de si mesmo ali. É a sua capacidade financeira, então é importante que ele tenha noção ali se ele tem dinheiro suficiente, por exemplo, para correr risco. Ou não, se ele está no momento da vida dele que não é o momento dele correr risco, porque isso também é importante de dizer. Nem sempre uma pessoa, por exemplo, com família, ela vai poder correr o mesmo risco do que uma pessoa solteira, que está começando a vida, que mora com os pais. Aquela pessoa que está começando, que ainda não tem filhos, que tem ali obrigação de ajudar a família, mas ela não é ainda provedor da família dela. Né? Ela está começando a vida dela, às vezes ela tem mais capacidade um pouquinho ali de correr um risco, né, financeiro. Porque se der errado, o que vai acontecer? Ele vai conseguir recuperar, né? Ele ainda tem tempo de vida ainda para reconstruir a vida financeira dele. Então, tem algumas coisas assim que dá pista na vida da pessoa se ela pode ser mais conservadora ou se ela pode ser mais arrojada, tá, gente? Então, é importante você entender um pouco disso, se conhecer e ver ali qual é o perfil que mais se adapta. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte: para você saber se você está no perfil certo, você tem que conseguir dormir à noite com seus investimentos. Se você não estiver conseguindo dormir, você está no perfil errado, você está investindo no perfil errado. Então, a gente viu muito isso acontecer na pandemia, né? De pessoas ali que se acharam arrojados e nunca tinham passado por crise econômica nenhuma. E quando os ativos começaram a cair, né, e ter aquela volatilidade maluca, aí eles desesperaram e não conseguiam nem dormir direito, porque tinham colocado muito mais recursos lá do que realmente poderia, né? E aí eles perceberam que estavam fora do perfil. Então, essa é a pista que eu falo para vocês, gente. Se vocês não estão confortáveis com os ativos que vocês têm, provavelmente vocês estão fora do perfil. Dani, e fala para a gente, então, quais são aqueles 3 perfis? Fala um pouquinho para a gente o que é que caracteriza cada um desses perfis. Hoje a gente tem os 3 básicos, né? Para o investidor iniciante, se ele conseguir entender a diferença entre eles, ele já vai estar ali na frente de muita gente, né? Tem muita gente que nem sabe que existem os perfis, né? Então, hoje nós temos o conservador, nós temos o moderado e o arrojado. E qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o conservador é aquela pessoa que geralmente ali ele não tem apetite a risco, ele não quer perder o seu dinheiro, ele não pode, ou não quer, ou não pode, ou não tem conhecimento financeiro, de mercado financeiro suficiente para entender os riscos, tá, gente? Então, até a parte da educação financeira e de conhecimento mostra se o investidor é conservador ou se ele é um pouco mais para moderado ou arrojado. Tanto é que nas corretoras tem perguntas sobre isso, né? Quem aí já preencheu, né, aquelas perguntinhas da corretoras, né? Se você já investiu em poupança, se você conhece ações, quais são os produtos que você já investiu. Isso é porque geralmente a pessoa investe naquilo que ela conhece, né? A pessoa ela não começa a investir ali se ela não fizer um estudo, alguma coisa.
Então, o investidor conservador, ele entra nesse perfil que eu falei para vocês, né? Geralmente é o investidor que está começando ou o investidor que não pode perder dinheiro, que ele não, ou tem algum trauma, já perdeu no passado, entrou em pirâmide, geralmente eles têm uma tendência de ser mais conservador. A partir do momento que o investidor começa a entender um pouco mais de mercado financeiro, ele começa a ficar mais seguro, tá, gente? É natural isso, né? Igual quando a gente começa a andar de bicicleta, né? Primeiro você anda ali com as rodinhas, aí depois você tira uma rodinha, começa a ir meio caindo, tal, aí tira a outra, aí alguém te empurra, vai tirar, de repente alguém te solta e você tá andando de bicicleta. É mais ou menos isso, nos perfis. Quando você tá com as rodinhas ali, você é o conservador. Depois você começa a experimentar. Essa fase de experimentação, né, que eu chamo, é a fase do investidor moderado. É aquele investidor que ele começa a molhar o pezinho na água fria, que eu falo, né? Antes de entrar numa piscina gelada, o que você faz? Você vai lá e põe o pezinho, põe a mãozinha para ver se está gelada a água. Então, esse é o investidor moderado, aquele que está começando a conhecer, aquele que tem um acompanhamento já profissional e que o profissional está orientando, fala, olha, você pode investir num fundo de ações, por exemplo. Aquele cliente que nunca entrou em ações, eu, como profissional, indico primeiro o fundo de ações. Por quê? Tecnicamente, é mais fácil investir num fundo de ações do que em ações puras, né? Porque ali você tem um gestor que está analisando para você, os papéis, está escolhendo, tem a parte de imposto de renda que é mais fácil do investidor começar em renda variável nessa parte de ações. Então, esse investidor ali é um investidor que pode ser considerado moderado, tá, gente? E aí nós temos o outro, né, o arrojado, né, que tem gente que chama de arrojado, de agressivo, mas aí ele já entra nessa categoria de investidor que a gente considera que ele já tem um conhecimento já do que ele está fazendo. Então, é aquele investidor que ele já entende de ações, por exemplo, ele já consegue investir em ações puras ali com segurança, ele já sabe o que ele está fazendo. E aí ele faz com tranquilidade, por quê? Porque se tiver a volatilidade, né, que é esse sobe e desce do preço dos ativos, que a gente sempre fala aqui, ele vai ter conforto e não vai ficar preocupado. Lembra que eu falei a questão de dormir à noite? Ele vai conseguir dormir à noite mesmo com os ativos dele ali com preço depreciado. Então, esses são os 3 principais perfis hoje que a gente tem no mercado. Pode completar também, Deise. Tem 2 conceitos que você trouxe que eu acho fundamentais, que é a capacidade e a disposição ao risco. Então, capacidade versus o apetite ao risco. Então, pode ser que eu e a Dani, por exemplo, a gente tenha o mesmo apetite ao risco. Nós duas gostamos de correr risco. Mas eu tenho uma família com 3 filhos, eu já tenho 60 anos, vou dar um exemplo. E a Dani tem 20 anos, 25 anos, está começando agora, está na crista da onda, ainda vai casar. Então, embora nós tenhamos o mesmo apetite ao risco, nós não temos a mesma capacidade de risco. Eu tenho uma família, pessoas que dependem de mim, eu não posso correr os riscos que a Dani pode. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, essa diferença entre capacidade e tolerância. Nós podemos ter pessoas com a mesma capacidade, por exemplo, eu e Dani somos milionárias, vamos dizer assim, mas nós somos avessas ao risco. Então, a gente tem muita capacidade, mas a gente não quer correr. A gente tem capacidade, mas a gente não tem tolerância ao risco. Estão entendendo a diferença? Gente, coisas? Não tem nada de errado nisso, viu? Nada. Como profissional, eu sempre falo, eu tenho um cliente meu que fala assim, mas eu sou conservadora, e fica triste. Eu falo, não tem nada de errado nisso. A única diferença é que, às vezes, uma pessoa conservadora, ele pode demorar um pouco mais para chegar no destino dele, tá? Então, assim, a pessoa, ela pode ir para algum lugar, a pé, de bicicleta, de avião, de trem, de jato. E aí você vai escolher o veículo que você quer chegar no seu destino. E aí é isso que vai acontecer com o risco. Se você for a pé, você vai demorar mais. Se você for de carro, você demora menos. Se você for de avião, você demora menos ainda. Então, essa questão de disponibilidade, né, que é a tolerância a risco, que envolve muito essa parte psicológica,
ela tem que ter um equilíbrio com a sua capacidade, né? Que aí a gente já fala da capacidade, que é da parte financeira também. E não tem nada de errado, viu, gente? É igual eu falei, você tem que estar confortável com o perfil que você está, e você vai amadurecendo isso ao longo do tempo, né? E vai mudando de perfil. É comum, ninguém fica num perfil e morre nele. Muito difícil. A não ser que você queira. Você fala, não, eu sou assim, não quero mudar e tal. Por exemplo, eu já vi clientes que têm um patrimônio muito grande, que são conservadores, vivem de renda e tá tudo bem. Para que ela quer correr risco? A renda que ela tem é suficiente. Ela tá ali recebendo uma renda passiva de CDB, por exemplo, e está feliz, está tudo bem, não está precisando aumentar patrimônio. Então, ela vai se preocupar com outras questões do planejamento, né? Que aí a gente chega com um profissional orientando, que é a parte que, inclusive, a gente já fez live aqui, falando do planejamento sucessório, né? De como ele vai distribuir esse patrimônio. Mas isso que você falou sobre disponibilidade e capacidade, né? Eu falo muito da disponibilidade, mas é a mesma que a tolerância, tá, gente? Mesma coisa. Uhum. E tem uma coisa que o Felipe falou para a gente. O Felipe é o nosso CEO da Portfel. Ele falou um dia: risco é risco. Então, teve um comentário aqui que foi assim: a renda variável não é garantia de retorno. Né? E não é mesmo porque a renda variável ela tende a gerar mais retorno no longo prazo. Então, se você está pensando em curto prazo, não é renda variável. Não é em renda variável que você vai alocar. Então, quando o Felipe fala, né, risco, é muito legal, porque como a Dani falou, eu preciso correr um risco a mais? Então, se aquele retorno está sendo suficiente para os meus objetivos de vida, não há necessidade de correr mais risco, gente. Não é porque eu vou pular de bungee jump que eu não vou precisar, até porque para o jump voltar tem que ter a corda, né? Eu não vou pressupor nenhum cuidado. Então, eu gosto muito de andar de bicicleta e eu gosto de mountain bike. Então, me expunha a risco, descendo as serras e tudo. Mas eu colocava um capacete, eu procurava ter os equipamentos adequados. Então, a gente se expõe ao risco de forma controlada e, caso seja necessário, é importante que vocês tenham isso muito claro na mente de vocês. E outra coisa também, uma carteira conservadora, ela não necessariamente é uma carteira chata. Pelo menos não para nós, na Portfel. Então, o que diferencia, às vezes, uma carteira, os perfis, muitas vezes são as proporções das classes. Mas uma carteira conservadora também pode ter exposição a ações. Ela também pode se expor, inclusive, a criptomoedas. Mas o percentual é pequenininho. Então, Dani falou que às vezes a pessoa fica triste. Eu sou conservadora. Não fique não, mulher. Homem, não fique não. Porque a gente, aqui, pelo menos a base do nosso Lego, vamos dizer assim, permite aos investidores ter exposições a todas as classes. A sua carteira nunca vai ser uma carteira chata, mas vai ser uma carteira que te respeita e vai fazer com que você possa dormir à noite. Então, isso é fundamental, como o Dani falou. Se eu não estou dormindo, alguma coisa está errada. Ou a minha carteira, ou o meu perfil. Eu preciso fazer com que isso converse. Ou o objetivo, para que eu quero aquela carteira. Então, em relação aos objetivos, digamos que eu quero planejar um casamento. Vamos trazer as coisas que normalmente os investidores, né, os clientes veem. Ou comprar um carro, ou então um casamento, comprar um apartamento. E aí a pessoa diz assim, eu pergunto, quando é que você vai precisar desse dinheiro? Não, meu casamento é para o próximo ano. Não pode ser renda variável. E aqui eu também quero trazer outra coisa interessante para que vocês pensem. Só vende quem perde. Só perde quem vende. É assim, tem um ditadozinho que a gente usa às vezes no mercado financeiro para as pessoas se acalmarem, porque Dani falou em volatilidade. Volatilidade é esse subir e descida, que o nome já está dizendo. Renda variável varia. Então, se os meus ativos caíram bastante, o que é que isso significa? Eu não perdi dinheiro ainda. Porque eu não, o que a gente chama de realizei prejuízo. Então, você só perde, de fato, quando você vende. Quando é que você vende? Quando o motivo que te levou a adquirir aquele ativo já não existe mais.
Então, no caso de ações, os fundamentos, eles se deterioraram, aquela empresa não é boa. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque no caso de renda variável, você não vai utilizar ela para objetivos de curto prazo, para o objetivo de 1 ano. Porque no momento que você vai precisar, pode ser que por conta dessa variação, quando você for resgatar, você tem uma perda de fato. Então, a gente tem que adequar também a nossa carteira ao objetivo. E como a Dani falou, uma carteira ela pode englobar tudo. Então, eu posso ter, inclusive, dentro dela, setores específicos para o que eu quero fazer, para o que eu quero executar. E eu vou alocar os meus recursos em ativos que sejam adequados para o meu objetivo. Então, é isso que você tem que pensar quando está montando a sua carteira. E aí, completando isso que você está falando, eu sempre falo da estrutura básica de uma carteira de investimentos. Eu falo de uma maneira muito simples, gente, para que todos entendam. E a partir dessa simplicidade, a gente, como profissional, a gente coloca alguns ingredientes ali para potencializar e sofisticar mais essa carteira. Mas, basicamente, a carteira de investimentos de qualquer pessoa, ela é composta por 3 partes, tá? A primeira parte, que eu chamo carinhosamente de gavetas, né? Eu chamo das 3 gavetas que você tem que ter. É uma gaveta para sua reserva de emergência, naturalmente. Uma gaveta para sua realização de sonhos e aquisições de patrimônio. E a terceira gavetinha, que é a da aposentadoria e da renda passiva. E ali, cada classe de ativos, né, é específica para um determinado objetivo do cliente, né, do cliente, do investidor. Então, por exemplo, a pessoa que está começando a investir, a gente sempre orienta para que ela faça a composição primeiro da sua reserva de emergência, que é aquela primeira gavetinha ali. Isso significa que ela não vai poder começar a guardar um valor ali para sua aposentadoria ou para a realização de sonhos? Não, gente, não quer dizer isso, mas quer dizer que o percentual maior da carteira dela, nesse momento, vai estar voltada para a formação da reserva de emergência, tá? Depois que ela cumprir esse objetivo, ela começa a abastecer as outras gavetas. Então, é importante a pessoa entender o planejamento financeiro que ela tem, né? Em qual fase de vida que ela está, para ver qual que é a prioridade dela naquele momento. É reserva de emergência? Você está começando? Então, vamos focar na reserva. Vamos colocar um percentualzinho pequeno ali, para você ter constância, disciplina de todo mês, você não deixar de investir, mas um valor que não vai fazer, não vai prejudicar a sua formação de reserva, você vai colocar ali na sua aposentadoria, e naturalmente, né, todas as pessoas, né, elas têm que ter os seus sonhos, gente. Então, não adianta você focar só em uma área da carteira de investimentos, porque você vai desmontar a estratégia se você não fizer exatamente dessa maneira que eu estou falando para vocês. Porque o que eu já vi muito acontecer? Do investidor fala assim, não, eu vou juntar ali 6 meses do meu salário para a reserva de emergência. Aí ele demora ali 2 anos. Isso eu já vi acontecer, tá, gente? Demora 2 anos para formar uma reserva de emergência capaz de comportar ali 6 meses se ele ficar desempregado das despesas dele. Aí ele briga com a namorada e decide fazer uma viagem. Ele vai pegar o dinheiro de onde? Na verdade, esse meu cliente pegou o dinheiro, né? Da reserva de emergência dele. E em uma semana ele não tinha mais nada. Ou seja, ele perdeu 2 anos da estratégia dele. Porque ele decidiu, da cabeça dele, usar a reserva de emergência na outra gaveta que eu falei para vocês, que era de realização de sonhos e aquisições. Se ele tivesse feito um planejamento, né, de junto ali com a reserva, também guardar um pouco ali, talvez ele teria feito um outro tipo de viagem que caberia mais no orçamento dele. Mesmo assim, né, que nem foi o momento que ele brigou com a namorada e terminou e foi fazer essa viagem, mas talvez ele teria feito uma outra viagem qualquer, porque ele teria um recurso ali voltado para isso, e caberia. Então, é muito inteligente, né, a pessoa montar a carteira de investimentos dela pensando nessas 3 categorias ali de gavetas, né, que eu falo para vocês. E aí, cada gavetinha dessa tem uma subgaveta, que são os ativos ali, que a gente coloca.
Então, o básico, né, a estrutura de uma carteira de investimento que eu falo assim, desde para um cliente, um filho de um cliente meu, que às vezes não tem nenhum conhecimento, é uma criança, até um idoso, né, que talvez não teve oportunidade na vida dele de fazer uma carteira de investimento e me procura para a gente começar, eu falo exatamente dessa mesma maneira. O que muda é isso que eu falei para vocês. Quando você tem a ajuda de um profissional, a gente consegue sofisticar um pouco mais essa estrutura, né? E às vezes encurtar mais o seu tempo de realizar os seus objetivos, porque a gente consegue colocar ativos ali com segurança, conforme o seu perfil e que tem uma rentabilidade melhor e que talvez você, por ser um investidor iniciante, não conhece esse tipo de investimento ainda. Um exemplo disso que eu vou falar para vocês são as LCIs e LCAs, que são investimentos que têm prazo para resgate, mas são investimentos interessantes, que dependendo da rentabilidade, dá para a gente encaixar ali nessa gavetinha do meio, por exemplo. Essa sua história, Dani, do cliente que pegou o dinheiro da reserva e foi, e foi viajar, eu achei interessante porque me lembrou de uma coisa que também acaba acontecendo com as pessoas. Elas formam a reserva de emergência e aí a emergência acontece, ela não quer gastar mais a reserva. Então, aí a gente entra um pouquinho em vieses, né, que se chama efeito dotação. A pessoa ela se apega aos investimentos. Poxa, ela vê aquilo crescendo e ela esquece que aquilo ali tem um objetivo. Então, a importância de montar sua carteira pensando em objetivos, que é o que a gente chama de goal-based investment, investimento baseado em objetivos, é que quando você sabe para que você vai usar aquilo ali, você não vai ficar se prendendo. Gente, lembre-se também que os investimentos são para trazer satisfação para a nossa vida. Então, se eu tenho um objetivo, eu poupei para aquele objetivo, tira e usa. Não precisa, vai ficar agarrado com aquilo lá. Então, essas caixinhas que a Dani falou, aconteceu uma emergência, agora é emergência, viu? Jantarzinho, qualquer besteira, não é emergência, não está falando de emergência, por favor. Ai, não, estou precisando de uma brusinha para o fim do ano, é uma emergência. Não. Igual a viagem do meu cliente, ele falou, mas é uma emergência, eu preciso. Eu preciso ir embora para esquecer essa mulher, né? E detalhe, ele me falou isso quando voltou, tá, gente? Foi uma emergência, eu precisei. Meu Deus do céu. Então, ele só, quando voltou, foi que ele contou para você. Eu não tenho a reserva de emergência. Eu falei, tá, então vamos começar de novo, né? Vamos lá. É que nem academia, né? Se você chutou o balde, tem que correr atrás do balde, não tem jeito. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Mas olha, eu vou pegar algumas perguntinhas aqui, alguns comentários para a gente trocar uma ideia também com o pessoal, né, Sim, gente? claro. Nossa, que tem muita pergunta aqui, olha só. Teve aquela que eu coloquei na tela, que a Jéssica falou, né, de renda variável, que não é sinônimo de êxito. Isso aqui, gente, eu sempre repito a questão que aconteceu na pandemia, porque é o mais recente que a gente tem, né? Mas o que aconteceu na pandemia agora foi isso, né? Antes da pandemia, a gente teve bolsa batendo recorde. Muita gente que nunca tinha investido em renda variável entrou achando que ia dobrar o capital em pouco tempo. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, né? E aí, muitos investidores colocaram ali a sua própria reserva de emergência, né? Transformaram a reserva de emergência em reserva de oportunidade, né? Que já é uma outra coisa para um investidor mais experiente. E viu os seus investimentos aí tendo uma desvalorização. E o que aconteceu? O investidor teve que fazer resgate porque ele não tinha como trabalhar, gente. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha renda, né? E aí o que aconteceu? Realizou prejuízo, igual a Deise falou, né? Porque nas ações tem esse detalhe. Se o preço cai e você aguenta, pode ser que ele volte. Se você analisou os fundamentos e tudo, pode ser que ele volte, inclusive, rápido. Né? Agora, se você desesperou ou se você não tem condição financeira e precisa daquele dinheiro para uma necessidade, você vai resgatar e vai o quê? Vai realizar prejuízo. Aí não tem como voltar. É isso mesmo, né, Deise? Exatamente. Ficou bem claro. O pessoal Espero que tenha ficado claro.
O pessoal falando do Lego também, do exemplo do Lego aqui, que bacana. Deixa eu ver aqui mais uma. Tem alguma pergunta que você quer que eu coloque na tela? Eu não estou vendo nada, viu, Dani? Eu estou aqui no Tá. StreamYard, não estou acompanhando o Aqui YouTube, mais uma. sou naive. Aqui, ó, uma questão também que a Cauana falou, da casa de análise que a gente comentou, né? Que o problema da casa de análise é que eles não conhecem a realidade de cada investidor. É uma ótima opção, mas o investidor precisa ter muita atenção. Lembra que a gente falou que você precisa, se você vai procurar uma casa de análise, você precisa ter um conhecimento mínimo de si mesmo, né? A Deise até falou muito sobre isso, né? De você entender em qual perfil você está. Então, a casa de análise, ela é um suporte, mas se você sair ali sem saber o que você está fazendo, pode não ser muito interessante também, tá? E, Cauana, uma coisa legal que você falou é porque, assim, a casa de análise, ela acaba sendo a porta de entrada. Eu não sei por que a gente não é a porta de entrada, sabe? Porque as pessoas, elas iriam dar um salto, assim, temporal, de aprendizado, mas o que é que acontece? Normalmente, quando a pessoa começa a investir, ela passa pelo período do efeito Dunning-Kruger. O que é isso? Ela conhece o mercado financeiro e ela acha que ela é um gênio, que só ela entende aquilo e ela vai ficar rica, eu vou investir em ações e a minha vida vai mudar. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de profissional, eu vou fazer isso sozinho mesmo e eu vou aqui na casa de análises que ela vai me dar o que eu preciso para isso. E aí, quando ela chega lá, as casas de análise, normalmente, elas vendem as carteiras separadas. Então, tem carteira de FIIs, fundos de investimento, né, imobiliários, ações, aí fundos, aí a pessoa assina tudo, aí vai montando as coisas, vai montando. Ela acaba com Frankenstein, na verdade, eu acho. Fica assim, meio que... Um Frankenstein, por quê? É como a Cauana falou. É uma recomendação que ela é, de certa forma, massificada. Então, todo mundo recebe aquele relatório. Então, a casa de análise, ela não tem como olhar, né, para você. E aí você pega aquilo dali, menino, vai montando, e aí você não faz o quê? Um estudo daquilo enquanto organismo. Eu gosto também dessa analogia da carteira de investimentos enquanto um organismo vivo, porque, como a Dani falou, ela vai também mudando ao longo da sua vida. Pode ser que não, mas ela pode mudar, porque ela se adequa aos momentos da sua vida. Você é solteiro, depois você casa, depois você vai ficando mais velho, você precisa começar a pensar na passagem dos seus bens. Então, a sua carteira de investimentos, ela tende a mudar de acordo com as mudanças na sua vida. E quando a pessoa também vai lá na casa de análise e ela, não, eu vou investir nessa carteira aqui, vai até o fim, será que essa carteira está respirando como um ser vivo? Ela está mudando, ela está se adequando a você? A pessoa compra os ativos e esquece. Diferente do que se ela tivesse um acompanhamento, que a carteira dela ia estar sempre sendo olhada, sempre adequada à vida da pessoa. Então, é isso. A casa de análise eu acho muito legal. Você vai aprender muita coisa. Normalmente é assim. O aprendizado na vida, ou você aprende pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vem pela dor. Depois que elas quebram a cara, perderam muito tempo, elas procuram aquilo que poderia ter auxiliado elas no primeiro momento. Então, tem que ter esse alerta. Foi muito bom a Cauana lembrar. Não, falou tudo. Sem contar que eu falo as orientações, às vezes, para o cliente, que ele não precisa mudar a carteira de investimento dele porque ele mudou o perfil. Ele vai mudar só o percentual dos ativos, sabe? Então, assim, se ele é conservador, ele passou para moderado, a gente aumenta um pouquinho o percentual de alguns ativos moderados. Inclui mais uma coisinha ali que ele não conhecia. Aí ele passa para arrojado, aí a gente pode aumentar um percentual maior de risco ali, porque ele já tem mais conhecimento também, já está mais acostumado com a volatilidade. Então, mas a carteira, essa estrutura que eu falei, por exemplo, dessas 3 gavetas, ela não muda assim muito. Ela vai mudar os percentuais, porque às vezes se ele está numa fase de vida que ele está adquirindo bens, por exemplo, aquela gaveta do meio, ela tem que ser maior, naturalmente, com a reserva de emergência dele adequada, né? Uma coisa que eu sempre falo, que eu não falei aqui na live, mas eu já falei em outras, é que o percentual da reserva de emergência, que é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, os clientes, ele precisa ser analisado conforme
a entrada de receita da pessoa, a qualidade de entrada de receitas da pessoa, tá, gente? Se a pessoa ela tem uma receita conhecida, uma receita que não vai ter nenhum tipo de variação num curto prazo, como é o caso, por exemplo, do servidor público, pode ser uma reserva um pouco menor, talvez, tá? Aí a gente analisa. Se ele é um empresário, é uma pessoa que ele trabalha e a renda dele é variável, né? Um mês ele tem uma renda maior, outro mês não. No Natal ele tem uma renda maravilhosa, mas aí em janeiro e fevereiro não entra tanta receita assim. Aí a gente precisa fazer uma reserva de emergência maior, tá, gente? Então, por isso que é importante você se conhecer. Vou colocar mais uma perguntinha aqui para a gente falar. Tá. Na verdade, um comentário, foi o da Jéssica, né? O mundo das finanças ainda é um tabu. Muitas pessoas acreditam que não é acessível e que é algo elitizado. Essa eu vou deixar para dentro. Eita, vai deixar. Sabe o que eu acho interessante? De fato, eu entendo de onde vem esse pensamento. Porque há bem pouco tempo, de fato, os ativos aos quais a gente tem acesso hoje eram inacessíveis. Então, hoje, se você quer dolarizar seu patrimônio, é muito simples você abrir uma conta na Avenue. Eita, a gente não está sendo patrocinado não, tá, gente? É só porque eu conheço e tal. E você consegue, de uma maneira muito, muito fácil, dolarizar esse patrimônio. Antigamente, para você fazer remessas, era algo super difícil, não era acessível a todo mundo. A Avenue é toda em português. Outra coisa que também existia, para você investir em ações, era muito caro cada ordem. Não existia o que a gente chama de mercado fracionário. A gente só poderia comprar ações se fosse um lote completo de 100. Então, antes, digamos que uma ação hoje ela custa R$20 numa empresa. Antes, eu só poderia comprar o lote inteiro, ou seja, eu teria que gastar R$2.000 de cara, para comprar aquilo ali. Então, antes, de fato, era algo que era acessível para quem já tinha bastante dinheiro, mas isso está mudando. E eu entendo esses ecos, né, das pessoas que dizem é muito tabu, é inacessível, porque de fato era. De fato era, há bem pouco tempo. E outra coisa que eu acho interessante da Portfel, que um dos objetivos é a democratização dos bons investimentos. Hoje a gente tem um fundo que é multimercado, né? Você pode ter acesso a ele através da Warren, que ele foi montado pela Portfel, justamente para as pessoas que querem começar, querem diversificar, que esse é o ponto X de uma carteira de investimentos, diversificar, e elas podem fazer isso a partir de R$1. Então, olha só, a nossa própria consultoria, eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo, elas ficariam surpresas com o quanto é fácil e é acessível você ter um consultor de investimentos. Elas ainda acham que não é para mim, é uma coisa, né? Então, eu entendo de onde vem esse pensamento, Jéssica, eu entendo, mas isso vai mudar, isso está mudando e a gente, na verdade, está trabalhando para isso, né, Dani? Para que as pessoas compreendam que é para todo mundo, que não é mais aquela coisa de... Isso que você falou aí é isso, sabe? Porque eu tenho muitas pessoas, às vezes, que chegam até mim e falam para mim assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou investir com você. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ser sua cliente. Meu Deus! Gente, e assim, a gente, além de fazer a parte de investimentos, de carteira de investimento, que a gente está hoje fazendo a live a respeito disso, a gente faz o planejamento, tá, gente? O planejamento é a base de tudo, como a gente falou aqui no comecinho da live. Então, se você ainda não tem condições de investir por algum motivo, né, ou porque às vezes está endividado, ou porque o seu momento de vida não te permite, né, por algum outro motivo, está na hora de fazer o planejamento. Talvez é isso que está faltando para você começar a investir. Porque, assim, uma coisa que eu mais escuto, gente, é não tenho dinheiro para começar a investir, não sobra. E se você esperar sobrar, não vai sobrar, tá, gente? É isso que ela falou aqui, que investimentos é algo elitizado, mas nem sempre quem foi da elite teve dinheiro sempre, gente. Ele teve um planejamento ali, né? Claro que tem pessoas que nascem já de famílias mais
que tem a cultura de investimentos e tudo, mas tem muita gente que aprende no caminho. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu estou longe de ser a parte elitizada, tá, gente? Não me confunda. Mas, assim, hoje eu estou com 40 anos e tem pouquíssimo tempo que eu comecei a investir. Tem pouquíssimo tempo que eu comecei a investir. Eu trabalhei no banco 10 anos e eu não investia. Eu comprava título de capitalização, eu comprava outras coisas para fazer acontecer os meus objetivos, por falta até de conhecimento. Eu já comprei lote em condomínio fechado, né? Não estou falando que é errado você comprar, mas não era, naquele momento, eu fiz a escolha errada, sabe, gente? Não existe você fazer uma coisa errada, mas você tem que conhecer o que você está fazendo e você tem que ter a escolha de falar assim, não, eu estou fazendo isso porque, por isso, por isso. Mas na época eu fiz escolhas por não saber, por não ter conhecimento, tá? Uma delas foi um consórcio, uma vez, que eu fiz também. Então, também não estou falando que o consórcio é de tudo ruim, mas que, de repente, no momento de vida e para o interesse que a pessoa está querendo naquele momento, talvez o produto consórcio não é o mais adequado, que foi o meu caso, tá? Então, tudo é questão de conhecimento e de acompanhamento profissional também, tá, gente? Se eu tivesse tido uma consultora de investimentos lá, quando eu entrei no banco, que eu comecei a ter um salarinho melhor naquela época, porque antes de entrar no banco eu era vendedora. Então, assim, o meu salário era muito, muito variável. Era muito complicado fazer o planejamento. Eu teria um patrimônio muito maior do que eu tenho hoje. E isso eu tenho certeza, gente. Verdade, Dani, eu sinto isso às vezes também. Poxa, se eu tivesse esse conhecimento, né? E aí eu coloquei esse outro comentário aqui da Elisane também que eu achei muito interessante. Que a gente comentou a questão, por exemplo, do fundo de ações, né? Às vezes, para um investidor que não conhece o mercado de renda variável, pode ser uma porta de entrada para você conhecer. E aqui ela falou isso, né? Que teria sido melhor para o patrimônio dela, ela ter começado com fundo de investimentos. Vamos lá, sobre isso aí, gente, eu adoro esse chegou num ponto. E a Elisane, muito obrigada por ter dito isso, porque eu queria discutir isso há um tempo. Voltando ao mundo das finanças hoje, se tornou muito acessível porque também muito mais pessoas falam sobre isso. A gente tem influencers, a gente tem hoje acesso a conhecimento que a gente não tinha. E isso fez com que a gente sentisse a coragem para desbravar o mundo dos investimentos. E aí a gente começa a querer investir em ações, de cara, pelas razões que eu falei. Normalmente a pessoa pensa assim, eu fiz um plano de saúde da Qualicorp, eu vou investir nessa empresa. Então ela vai naquilo que ela conhece. Eu vou comprar Magazine Luiza, porque eu comprei o meu ventilador lá. Eu vou... Tá entendendo? Você vai no que você conhece. E aí, quando a pessoa vê a questão de investir num fundo de ações, ai, que coisa chata. Isso é muito chato, não tem aquela emoção. Eu quero sentir a emoção. Gente, deixa para sentir a emoção passeando de bug aqui em Natal. Que o motorista pergunta assim, é com emoção ou sem emoção? Aí você escolhe. Nos seus investimentos é melhor você buscar mais tranquilidade. Então, às vezes a pessoa ela quer experimentar, né? E os fundos ela acha chato, não é a mesma coisa. E também tem alguns livros, algumas literaturas que fazem com que a gente deprecie o investimento através de fundos. Então, o Investidor Inteligente, do John Bogle, que foi o fundador da Vanguard, né, uma grande gestora dos Estados Unidos, ele fez um livro inteiro dedicado a dizer que não era legal investir através de fundos. Mas entenda, de fundos ativos, né? Ele defende o investimento através de ETFs, né, que seria formar um investimento mais passivo. Então, entenda que essa literatura para o mercado americano ele é totalmente diferente do brasileiro, a gente está em momentos diferentes, né? Então é complicado isso. E outra coisa, aí tem gente que também vem para o Brasil, mas se demonstrou que no Brasil também 80% dos fundos não vão bem, barará, barará. Mas aí qual é a diferença? Da mesma forma que é difícil escolher uma ação, e você escolhe porque você consome aquele produto, aí você consegue fazer um juízo de valor, também é muito difícil analisar fundos, seja de ações, multimercados.
ou renda fixa. E na Portfel a gente faz isso para o investidor. A gente tem como trazer fundos que sejam adequados, que são diligenciados. O que é ser diligenciado? Gente, vocês não têm noção do cuidado, né, que é a área de research. Eu gosto de chamar assim para os clientes, os investidores, né? A área de research, que é a área de pesquisa, é como se eles fossem os mineradores. Eles estão minerando dentro desse grande mundo, né, dos investimentos que a gente tem no Brasil, para trazer as pepitas, e nós que somos os consultores, somos os responsáveis de transformar essas pepitas no que o nosso cliente precisa. Então, eles trazem o ouro e a gente adequa para vocês. Não, para Dani vai ser um colar e para Elisane vai ser um anel. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A pessoa que ela tem um acompanhamento de uma estrutura como essa que a gente tem, que diligencia esses produtos, acha os melhores fundos, gente, não tem preço isso. Na verdade, tem preço, mas o valor é inestimável. Não, falou tudo, né? Deu uma aula aqui. Me empolguei, Dani, me empolguei, porque esse tema aí foi no meu calcanhar. Eu adorei. Só vai, como disse, só vai. A Elisane até completou aqui, ó, com tudo que você estava falando. Ela está falando aí que já foi ingênua, né, escolhendo talvez ações ali que não era do perfil dela, foi o que eu entendi. Porque às vezes a ação não é tão simples, né, gente? E aí tem aquela questão que eu sempre falo e que a gente já falou aqui na live, vou só dar uma reforçada. Não é porque você tem um monte de ações na sua carteira de ações, né, na sua parte ali de renda variável, né, porque a carteira de ações ela está na parte de renda variável, que você está diversificado, né? Muitas vezes, igual o exemplo que a Deise falou, se você tem ali só bancos, só ações de banco, por exemplo, você não está tendo nenhum tipo de diversificação ali que seja interessante, né? Então, é importante você ter ações ali que, quando uma cair, a outra não cai junto, como é a questão do banco. O banco, se você tem muito banco, pode ser que se tiver ali um escândalo num banco determinado, só ele caia, mas geralmente quando cai um, os outros sentem também. E aí, para que serve a diversificação de uma carteira de investimento? Ela serve para isso, para em momentos de estresse que a gente tiver no mercado, ou até mesmo em algum ativo específico, você tenha outro ali que vai segurar aquela perda, né, que você teve naquele momento. E então a diversificação é importante você ter esse contrapeso ali dos ativos na carteira, né? Então, às vezes não é legal você ter uma quantidade muito grande, por exemplo, de ações, sendo que você está comprando tudo a mesma coisa. E aí a ajuda profissional vai fazer diferença nessa hora. Então, mais uma vez, a gente reforça que até para os fundos de investimentos, né, mesmo ele sendo um produto que já é diversificado dentro dele ali, é importante você ter mais de um tipo de fundo na sua carteira, que cada fundo ali tem uma política, né, ele tem ali os fundamentos que ele segue e que muitas vezes na sua carteira de investimento é interessante, mas num percentual pequeno, por exemplo. Então, é importante você ter mais de um fundo, né, para o seu objetivo. Às vezes a carência dele ali não é uma carência compatível com o seu objetivo, porque os fundos, eles têm carência. Então, a gente não está aqui levantando a bandeira de que o fundo é completamente melhor do que a ação ou vice-versa. Não. A gente está levantando a bandeira de que cada produto tem a sua particularidade e que precisa ser analisado e ter esse equilíbrio com o que você quer, com os seus interesses, tá, gente? É nessa pegada, né? Como diz. Não, importantíssimo isso aí que a Dani falou. Peraí, gente, olha, tudo é importante. As classes de ativos, elas são muito amplas. Cada uma tem o seu brilho, a sua importância dentro de uma carteira. Então, eu comentei isso dos fundos, mas eu adoro ações. Então, a gente não está aqui, a gente está falando da diversificação, a gente não está querendo priorizar ativo A ou ativo B, que fique isso bem claro. A gente defende a diversificação como uma maneira de preservar o seu capital
e lhe dá uma jornada de investidor mais tranquila, né, Dani? Porque você não fica naquele desespero. Eu sempre falo, gente, aproveite a jornada de vocês. Aproveite, é um momento assim que é bacana você construir o seu patrimônio, você ver que você pode, que você consegue fazer um planejamento, você vai lá e realiza, é super bacana. E aí, qual é o próximo, né? É assim, eu já tenho um cliente que fala assim, conquistei isso, e agora, o que a gente faz? Eu falei, vamos pensar, né? O que você quer primeiro? E aí a gente constrói junto essa jornada, né? A Jéssica falou aqui a questão que eu achei até engraçada, né? Investidor é igual ao terapeuta. Acho que ela quis dizer consultor, né? Igual eu acho também. É necessário, mesmo quando a gente acha. É isso mesmo, é isso mesmo. É porque eu acho que muitas pessoas não entendem ainda a importância do consultor. E é aquela coisa. Eu até fiz um post esses dias que eu comentava assim: se você está com a dor, você procura o médico. Se você você quer melhorar a sua alimentação, você procura nutricionista. Mas não. Para investir, a pessoa quer fazer tudo só por causa do efeito Dunning-Kruger. Ela agora vai ser o Warren Buffett brasileiro, porque ela acha que ela vai conseguir bater o mercado, né? A pessoa que vem assim, a ignorância é uma bênção quando ela começa. Até ela, quando entende como a banda toca aí, ela vê que não é tão simples assim. Não é uma coisa tão simplória. Inclusive, né, essa questão que a Jéssica falou aí, ela até colocou aqui no chat que era consultor mesmo, que ela queria falar. Tá certo. Mas, assim, uma coisa que é importante, gente, é que mesmo quando você acha que você está fazendo uma coisa sozinho ali e que você está indo por um caminho certo, pode ser que você não esteja indo por um caminho certo. Então, o acompanhamento profissional, ele vai te deixar livre dos vieses, né, que a gente tem, que a gente depois pode até fazer uma live para explicar melhor para vocês sobre vieses. Até a gente que é profissional, às vezes a gente acha que sabe em relação aos nossos próprios investimentos. E aí é bacana a gente ter uma opinião de um outro colega, de um outro profissional, no caso do investidor, do seu consultor, né, para ele entender se realmente ele está ali no caminho certo ou não. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que até esses dias um professor meu falou e eu me lembrei, falei, cara, é verdade isso daí. Esqueci o nome da empresa, mas acho que era MX, aquela que estava caindo e morreu, daquela do Eike Batista. Ai, meu Deus. OGX. OGX. Então, quando ela começou a cair, teve investidores que falaram, não, eu vou segurar porque ela vai voltar. Eu vou segurar, eu vou comprar mais porque ela vai voltar. E não foi o que aconteceu. Então, ali a gente viu o quê? Uma pessoa que confiou na intuição dela, né? Como diz, colocou o dedo para cima e falou, vai subir. Não fez uma análise. Eu tenho um amigo que fala isso, que tem investidor que coloca o dedo para cima e vê para que lado que o vento vai e fala, eu vou por ali, sem nenhum tipo de análise. E aí, às vezes, dá errado, né, gente? Não era o momento de segurar o ativo, era o momento, às vezes, de começar a cair, perder o fundamento, vamos sair. E um profissional, ele iria chegar e falar, olha, vamos para outra direção. E a tomada de decisão é sempre do investidor, tá, gente? A gente é consultor, a gente é conselheiro. Então, a gente está aqui para te aconselhar, para aconselhar o cliente, o investidor, nas melhores decisões. Então, isso que é interessante, né? Você ter essa troca e ter conhecimento também para você ter o seu argumento com o seu consultor. Falar assim, olha, mas eu acho que esse investimento é melhor para mim porque eu preciso de liquidez, por exemplo. Às vezes o seu consultor não está ali ainda sabendo necessariamente que você precisa daquela liquidez, mas aí você chega e fala, olha, esse investimento não é adequado para mim no momento, porque eu não posso deixar o meu investimento preso 6 meses. Então, é uma troca de ideia ali, que o investidor vai falar para o profissional vai orientar da melhor maneira, vai falar, não, então, peraí, eu não sabia dessa informação. Você não pode deixar esse dinheiro preso 6 meses, então vamos mudar, vamos pegar um com a rentabilidade ali um pouco menor, talvez, mas que você possa usar se você precisar. Então,
é para isso que a gente está aqui, né, gente? Nós profissionais estamos aqui para aconselhar da melhor maneira possível e conforme as mudanças forem acontecendo na vida do investidor, tá? Está caminhando para o final, né, Deise? Isso, passou rápido, hein? A gente Passou muito rápido, né? Nossa, foi muito bacana fazer a live com você. Sim, sim. Já vamos passar, então, para as considerações finais, então, sim, né? Queria agradecer a todos que participaram. A gente teve muita pergunta interessante aqui. Eu sei que esse tema dava para a gente ficar aqui horas falando. Dá para a gente fazer outra live até aprofundando mais em cada perfil, por exemplo, né? Qual ativo que a gente indica com um percentual maior para a carteira, para um perfil mais arrojado ou para um perfil mais conservador. Dá para a gente falar muita coisa. Então, queria agradecer as perguntas, os comentários de todas vocês, né, de todos vocês que participaram com a gente. Me colocar à disposição de vocês também, estou nas redes sociais, né, lá no meu Instagram, que também é Daniele Porto. Qualquer coisa, é só mandar a sua pergunta lá que a gente responde. E vou passar a palavra para a Deise também. Foi um prazer fazer a live com você, viu, Deise? Gostei demais, Dani, foi muito bom, muito legal. Estou muito feliz, como eu falei no início, de estar aqui, né, fazer parte dessa equipe e agradecer a todo mundo que participou. Foi muito bom poder estar aqui. Falar sobre investimentos é uma coisa que a gente ama, né, Dani? Então o tempo passa super rápido. E também me coloco à disposição. O meu Instagram é Daisy, como vocês estão vendo aí, DAYSE. Ainda tenho esse problema, viu, Dani, para o povo me achar. DAYSE.Santari. E aí vamos trocar ideia. Pode mandar pergunta lá, algo que não deu tempo da gente responder aqui. Bons investimentos, diversifiquem, busquem ajuda profissional. Estamos aqui para ajudar todos vocês que queiram investir como os milionários fazem. E é isso, uma boa noite para todos, bons investimentos e um forte abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Até a próxima live. Tchau.